Peraí, deixa eu começar a gravar que eu começo. Boa noite a todos e a todas. Boa noite, Gabriel, Maria Alves, Matheus, Paulo. Maria Alves de novo, eu quase não consegui entrar. O Arthur, alguém percebeu a opção de levantar a mão no canto direito? Eu já tinha instalado essa extensão faz tempo, só que parece que todo mundo teria que ter instalado também. Agora parece que o Google instalou para todo mundo. Legal, né? É uma coisa que o Teams já tem. O Teams é super fácil. A gente aperta e levanta a mão. Mas eu gosto bem mais do Meet, que é esse aqui, do que o Teams. Bem mais mesmo. O Teams é da Microsoft. Turma, boa noite. Então, vamos conversar um pouquinho, né, sobre como vai ser a nossa aulinha de hoje. Pessoal, a gente chegou no contexto da filosofia moderna. E nesse contexto da filosofia moderna, a gente viu na aula passada que ela teve como movimento central o Renascimento, né? O Renascimento ele deu origem tanto à filosofia moderna como também ao Iluminismo. E o Iluminismo foi um movimento intelectual que ele guilhotinou mesmo os reis, e os reis que sobreviveram hoje são reis chamados os déspotas esclarecidos, né? São reis com limitação constitucional principalmente. Aí dentro da filosofia moderna existe a filosofia política, existe o racionalismo, existe o racionalismo, existe o contratualismo também, mas eu ia falar o empirismo, e existe o contratualismo. Então, a gente no direito, uma matéria que é muito cara para a gente, Paulo, desliga o teu microfone, por favor. Uma matéria que é muito cara para a gente do direito é exatamente falar dos contratualistas. São vários os contratualistas. Existe Montesquieu, existe o próprio Maquiavel, Voltaire, e os três principais que a gente escuta falar é o Rousseau, o John Locke e o Hobbes. E são esses três que a gente vai abordar, provavelmente você já ouviu falar deles em ciência política, e aí você vai aprofundar um pouco mais o pensamento deles no âmbito da filosofia do direito. Show! Aí, turma, na nossa atividade, na nossa disciplina, quando a gente fala de filosofia moderna, a gente sempre precisa entender o contexto, né? Como eu falei para vocês. E aí, o contexto da filosofia moderna significa dizer que, nesse contexto da filosofia moderna, que surgiu o contratualismo, e o contratualista, eles procuram explicar racionalmente a razão de existir do Estado. Por que a gente precisa ter o Estado brasileiro? Por que a gente precisa ter o presidente da República? Por que a Inglaterra precisa ter uma monarquia parlamentarista? Por que precisa ter Estado? E aí, esses três contratualistas, né, os contratualistas como um todo, mas principalmente esses três que a gente vai estudar, que é Thomas Hobbes, John Locke e Rousseau, esses três contratualistas, eles tentam explicar a existência do Estado, primeiro pensando como é o homem no estado de natureza. E você, quando assistir às aulas, você vai notar que Locke pensa uma coisa, Rousseau pensa outra, e o Hobbes pensa outra coisa totalmente diferente. Então eles refletem como é o homem no estado de natureza, para dar origem ao Estado, eles refletem sobre como é o Estado ideal e refletem como é, entre outras coisas, a relação do Estado com a propriedade privada. Então, o que a gente vai abordar, o que é importante vocês saberem para a nossa disciplina, é exatamente o posicionamento desses três contratualistas sobre como é o homem no estado de natureza, como é o estado ideal e também como é a relação do Estado com a propriedade privada. Aí, turma, vocês vão ter hoje, né, todas as aulas estão sendo diferentes. Então, na manhã AB teve a aula de Thomas Hobbes. No CD eu falei sobre John Locke. Aqui no AB eu vou estar mais como monitor e o Matheus vai estar mais como professor. O Matheus também vai falar sobre John Locke. E no CD o Felipe vai falar sobre Rousseau. Então, vocês vão fazer uma atividade que vai valer 5 pontos. Eu falei na aula da manhã que ia ser 3, coloquei que 5, não foi, Felipe? Porque essa atividade vai dar muito trabalho. Deixa eu só ver quantos pontos eu botei. Ou o Matheus, olha aí para mim, na atividade que eu mandei no grupo, por favor. Que a minha, daqui que eu acho. Sim. Vou olhar. Aí, eu coloquei uma atividade valendo 5 pontos. Também eu falei 3, mas como a atividade vai dar um certo trabalhinho, aí eu disse, não, eu vou fazer uma atividade valendo mais pontos. E no final desse semestre, você vai ter um ponto extra se compareceu a 75% dos GEDs. Então, a prova de vocês, se essa atividade valer 5 pontos, que o Matheus vai confirmar, é 5, né, Matheus? 5 pontos mesmo. Pronto, essa atividade vai valer 5 pontos. A prova que vocês vão fazer vai valer mais 5 pontos. E vai ter um ponto extra do GED. Tranquilo?
Pronto, o Arthur, é isso que eu estou respondendo. Então, essa vai ter 5 pontos, essa atividade. A prova de vocês vai valer mais 5 pontos e vai ter um ponto extra pela participação no GED, né? Por 75% das presenças no GED. Então, essa atividade, ela vai dar um certo trabalhinho para vocês. Já eu explico como é que vai ser essa atividade. Eu passei para os monitores, só para os monitores chancelarem, ver se ele está ok para eles. E hoje mesmo, provavelmente, eu já divulgo para vocês. Eu já peço para eles divulgarem. Essa atividade vão ser 3 etapas. Antes de tudo, para você fazer essas etapas, você tem que assistir às aulas que são dadas hoje. Então, toda a aula, do manhã A B, do manhã C D, eu já postei no YouTube. Então, a aula sobre Thomas Hobbes e a aula sobre John Locke já estão no YouTube. O Matheus também vai falar sobre John Locke, vai já para o YouTube essa aula. E o Felipe no CD vai falar sobre Rousseau, que também vai para o YouTube. Vocês têm que assistir essas aulas para conseguir fazer essa atividade. Diz, cara. Deixa eu abaixar aqui a mão, que eu levantei aqui. Então, são 2 videoaulas falando sobre John Locke. Isso. Isso. Uma já está gravada e agora essa do Matheus, né? Isso, exatamente. Então, Locke, vocês não precisam assistir. Mas vai ter... Aliás, se você quiser, você pode assistir a minha aula de manhã, né? Mas muito do que eu falei de manhã, o Matheus vai falar aqui. Muito embora na atividade, eu te peço para fazer alguma coisa sobre John Locke, certo? Talvez você tenha que assistir às aulas. Eu até acho que vou reformular, Matheus, nesse aspecto, para eles assistirem a minha ou a sua, para não ficar muita aula, tá? Acho que eu vou até reformular. Aí, turma, você então vai assistir a aula, essa é a aula sobre John Locke, você também vai assistir a aula sobre Hobbes e sobre Rousseau, e vai fazer o trabalho. O trabalho são 3 etapas. A primeira etapa do trabalho, você vai dissertar sobre esses 3 filósofos, sobre os 3 contratualistas. No mínimo 30 linhas, falando da diferença de pensamento entre eles. No segundo momento, você vai não só dissertar, no segundo momento você vai fazer uma tabela. Nessa tabela, você vai sintetizar o pensamento de cada um. E no terceiro momento, você vai sintetizar o teu pensamento. Que eu pedi para você construir uma tabela, nessa tabela eu pedi para você colocar o que é que eles pensam em relação ao estado de natureza, em relação ao homem no estado de natureza, em relação ao estado ideal, e em relação, além do estado ideal, eu pedi para você colocar, além do estado ideal, eu pedi para você colocar a relação do Estado com a propriedade privada. E aí você faz uma tabelinha bem simples, para você conseguir enxergar bem de forma bem clara. E eu pedi para vocês inserirem nessa tabela um quarto filósofo. Sabe quem é? Vocês. Então, com base em tudo que vocês aprenderam, com base no que vocês viram do pensamento de cada um, eu quero que vocês construam o pensamento de vocês, que pode ser igual a outro, não tem problema não. Mas pode ser diferente, não tem problema. E aí vem para a nossa terceira etapa da atividade. E a terceira etapa da atividade é você, rapidamente ou não, justificar as suas ideias que você colocou lá. Deu para entender, turma? Então, vocês estão tendo aula sobre Locke, vão ter que ter aula, vão assistir aula sobre Hobbes, que já está no YouTube, e a de Rousseau, que vai ser a do CD, eu vou postar no YouTube depois. E aí, você vai assistir essas outras 2 aulas e vai fazer a atividade que você vai entregar até o dia 7, vale até 5 pontos para a prova. Uma coisa também que eu quero dizer para vocês, além disso, é o que, meu Deus, que eu estou esquecendo? Estou esquecendo algum detalhezinho para falar para vocês. O que é, meu Deus? Não lembro. Enfim, quando eu lembrar, eu falo aqui. Então, sim, lembrei. Turma, então, para não ficar muita coisa para vocês e muito conteúdo, já que vocês têm 2 aulas a mais para assistir, na terça-feira que vem a gente não se vê, ok? Terça-feira que vem a aula é assíncrona. É a nossa primeira aula assíncrona do semestre. O que é uma aula assíncrona? É aquela que o professor não tem esse baixo horário, mas ele passa uma atividade para vocês. Então, vão assistindo devagarinho essas outras 2 aulas e na terça vocês estão liberados para assistir essas 2 aulas e para já fazer as atividades, que eu imagino que vocês têm outras coisas para fazer. Então, terça que vem não tem aula aqui, quinta que vem a gente se reúne de novo e eu fecho filosofia moderna. Aí sobram 2 aulas para a filosofia contemporânea, que aí eu vou explicar o que é a filosofia contemporânea, que a gente realmente não tem, pessoal, muito ainda sobre a filosofia contemporânea, que a gente está vivendo, a filosofia depois das guerras, né, depois do século XIX, e a gente tem a Anitta pensando em bunda e tem, sei lá, gente pensando em tudo, né, a gente não tem, turma, um filósofo de grande destaque, não. Cortella,
Leandro Carnal, eu gosto muito de Cortella, Leandro Carnal, mas eles falam muito de uma vibe mais existencial, uma filosofia muito mais, até talvez, né, mais mercantilista, digamos assim. Não é uma filosofia raiz pura como a gente está acostumado, né? Então, assim, a gente está ainda vivendo essa filosofia, né, da contemporânea. Aí as duas, quinta-feira a gente termina, não sei se é essa próxima a gente termina filosofia moderna. Na quinta-feira, na terça-feira outra, né, dia 3 de dezembro, salvo engano, a gente tem aula sobre a filosofia moderna, 3 e 5. Aí vocês fazem a prova dia 8, que aí dia 8, primeira chamada, 10, segunda chamada, e entregam a atividade até dia 7 de dezembro. Dia 15, eu vim para cá para a gente corrigir a prova, e depois que a gente corrigir a prova, tá todo mundo de férias. Dia 15. Então, dia 15 de dezembro acaba tudo. Fechou? Alguma dúvida, pessoal, sobre a atividade, sobre o que é que vocês vão ter que fazer? Matheus, alguma dúvida sobre o que eu Não, expliquei? professor. Valeu, Não. Hugo. Obrigado, cara. Não, professor, claríssimo. Pronto. Então, Professor, turma, é até quando para entregar? 7 de dezembro. Ah, tá certo. Tá bom? Atividade, né? É, atividade. Aí sim, a atividade é de. Vocês vão entregar para o monitor de vocês. Então, vocês vão entregar para o Matheus. Como você vai entregar, vai ficar na autonomia do monitor, tá bom? Então, o Matheus vai dizer, pessoal, eu quero receber por e-mail, pessoal, eu quero receber por aqui, por outro lado, pelo WhatsApp, aí depende do Matheus, tá bom? Então, Matheus, tu depois diz para eles como é que tu quer receber essas atividades. Eu acho que eu ia botar no grupo, mas acho que é melhor eu falar logo agora, né? Porque tem gente que no grupo. Gente, assim, se vocês quiserem mandar por e-mail, vocês podem mandar, eu vou mandar o meu e-mail. Mas eu queria que vocês mandassem, se pudesse, todo mundo por WhatsApp, porque aí ficava um único e-mail, não ficava assim um negócio muito amontoado. Então, se todo mundo conseguir mandar por WhatsApp, ficava muito bom. Pronto, Matheus. Mas se você não conseguir, eu vou botar meu e-mail de qualquer forma. Pronto, você decide, cara. Só fica atento aí. Aí tu bota na tabelinha e tal. Tranquilo? Então a entrega vai ser para o monitor Matheus, certo? Então é isso. A gente. Hoje eu vou ficar como auxiliar aqui do Matheus, como monitor. Sempre uma aula do semestre eu peço para os meus monitores apresentarem. E hoje o Matheus ele vai explicar sobre John Locke. Aí, além dessa aula, não esqueçam de achar a de Hobbes e também a de Rousseau, que a de Rousseau ainda vai acontecer. Matheus, tô aqui, cara, se precisar. Vou logo abrir aqui para meus cachorros enquanto começa. Valeu. Bom, ok, professor. Vou apresentar aqui, gente. Vamos começar agora o nosso GED sobre John Locke. Quem já viu o GED da monitoria, eu acho que eu vou fazer aqui com o mesmo esquema, a mesma forma que eu dou na monitoria aqui para vocês. Aqui. Tá todo mundo vendo o slide? Tá dando certo aí para vocês? Sim. Pronto, então vamos começar. Vamos falar aqui agora sobre John Locke, gente. Para a gente entender John Locke, eu gostaria de voltar um pouco com vocês para a parte do início do contratualismo. Como o professor Sidney falou, o contratualismo ele vai surgir nesse período de renascimento, de iluminismo, século das luzes, nesse período onde são resgatados os valores greco-romanos, os valores clássicos, onde o ser humano ele volta a ser o centro das indagações filosóficas e ele volta a fazer parte do debate político. A gente sai daquele período medieval que a gente tinha estudado anteriormente, onde o ser humano ele era um coadjuvante, o protagonista era Deus, e ele volta a ser ele volta a ser protagonista, me perdoem, do debate filosófico. E eu queria fazer uma diferenciação com vocês. O contratualismo ele vai surgir nesse período do Renascimento, como eu falei para vocês. E aí ele vai surgir como uma forma de você conseguir colocar o ser humano de volta no centro dos debates. Você vai ter o seguinte: a natureza ela vai voltar para o debate, a natureza do ser humano ela vai voltar a ser questionada, e os pensadores eles vão afirmar o seguinte, que o ser humano ele é um ser que naturalmente vive em sociedade e vive livre, ele é um ser que é naturalmente livre, e no estado de liberdade dele, ele tem lá a sua propriedade privada, ele tem a sua casa, ele tem os seus costumes, e eles vão buscar atrelar essa liberdade do ser humano com o fato do ser humano também ser um ser social. Esse vai ser o principal problema do contratualismo. Tentar atrelar a questão do ser humano ser um ser livre com o fato dele também ser um ser social. E como é que eles vão atrelar isso? Por meio do contratualismo. O contrato social.
é o contrato na qual o ser humano ele assina um contrato entre os governantes e os governados como forma de proteger essa sua liberdade. E aí vai surgir o contratualismo. E aqui eu queria diferenciar dois conceitos, que vai ser o liberalismo e o contratualismo, que vão ser dois conceitos que vão estar aqui muito presentes na nossa discussão. O liberalismo ele também vai surgir nesse período iluminista, e ele vai afirmar que o ser humano ele é um ser naturalmente dotado de liberdade e de direitos, e ele vai versar sobre esse direito à propriedade privada, sobre o direito de ir e vir, sobre habeas corpus, essas coisas. E o contratualismo ele vai estar diretamente ligado com o liberalismo, porque o contratualismo ele também vai ser uma forma do ser humano de conseguir legitimar os governos, de conseguir conciliar a liberdade do ser humano com a sua vida em sociedade e de legitimar esse Estado. Só que eles não vão ser a mesma coisa, eles vão ser diferentes. O liberalismo vai versar sobre a liberdade do ser humano e o contratualismo vai versar sobre o contrato social que vai unir o ser humano com a sociedade e com o governante, os governantes com os governados, e legitimar esse governo. E aí essa é a diferença, a principal diferença entre liberalismo e contratualismo. Eu queria que vocês pegassem logo esse conceito. Liberalismo versa sobre a liberdade do ser humano. E o contratualismo, ele dá a legitimidade do governante governar o governado. Ele legitima os governos. Tanto que a gente vai ter filósofos liberalistas que são contratualistas, mas a gente vai ter filósofos que são exclusivamente contratualistas e são contra o liberalismo. Um exemplo é o Thomas Hobbes, que a Bianca falou hoje de manhã. Paulo viu o GED dela, né? Então ele percebeu que o Hobbes, ele é exclusivamente contratualista. Ele versa, sim, sobre o contrato social, ele afirma que o ser humano, ele precisa do contrato social para que exista a vida da sociedade, que o rei ele é absoluto, mas ele precisa da legitimação do contrato social para poder exercer a sua absolutice, mas ele não é liberalista, ele é contra o liberalismo. Já o filósofo que a gente vai estudar agora, o John Locke, ele é liberalista, ele é a favor da liberdade privada, da liberdade individual, da propriedade privada, e também a favor do contrato social. Então, a gente tem que ter isso. O John Locke, ele é liberalista e contratualista, mas nem todos os contratualistas vão ser liberalistas. O John Locke, ele vai ser isso também pelo fato de ele ser um burguês. É muito bom enfatizar isso. O John Locke, ele é um burguês, então ele vai sempre versar sobre a liberdade dos indivíduos, sobretudo a liberdade comercial e a propriedade privada. Ficou claro isso, gente? Vocês conseguiram pegar esses conceitos? Ficou, Matheus. Se der para desacelerar um pouquinho, cara, é bom. Às vezes for um pouco rápido, muita informação para os pobres. Agora eu vou trazer um pouco para vocês do contexto histórico, que é mais informação ainda, gente. Então eu vou estar com bastante calma com vocês, com isso, né? O primeiro ponto do John Locke é o nascimento dele. O John Locke ele vai nascer na Inglaterra, no dia 29 de agosto de 1632. E por que é importante essas datas? Ele vai nascer em 1632 e vai viver até 1704. Ele vai viver justamente 2 períodos da Inglaterra. O primeiro período é a Revolução Inglesa, que vai ser uma guerra civil que vai acontecer na Inglaterra, que vai durar de 1642 até 1649. E o resultado dessa guerra vai ser a decapitação do Carlos I, que era o monarca da Inglaterra nessa época. Ele vai ser decapitado e vai instaurar o primeiro parlamento da Inglaterra, que vai ser um parlamento que vai ser conduzido pelos barões. Vai ser uma revolta dos barões que vão submeter o rei ao poder do parlamento. Então ele vai ver essa ascensão do parlamento logo no começo da vida dele. E depois ele vai ver esse parlamento que foi tão elogiado pelos liberais da época, um dos primeiros governos liberais da Europa, tentar ser combatido por um monarca, que vai ser o Jaime II, que vai ser justamente o monarca que vai ser responsável pelo exílio do John Locke. Então é isso. John Locke ele vai viver nesse período extremamente liberal da história da Inglaterra, esse período de revolução, esse período de transformação, e isso vai influenciar muito as ideias dele. Por isso que ele vai ser chamado o pai do liberalismo, como está aqui ó, no nosso slide. Ele vai ser considerado um dos principais representantes do liberalismo e do empirismo britânico e, sobretudo, do contrato social. Justamente por conta desse meio que ele vai nascer, esse meio de revolução. Ele estudou medicina e ciências naturais em Oxford, e ele leu e se especializou principalmente nas obras de Bacon e de René Descartes. O René Descartes é outro filósofo que é muito importante, porque ele está presente na matriz curricular do nosso curso, né? A matriz curricular do nosso curso é toda construída no método de Descartes, como o professor tinha falado da aula passada,
E o John Locke ele vai ser um entusiasta de Descartes. Ele vai estudar muito, vai se aprofundar muito nas obras de Descartes, e a gente vai ver essa presença e essa influência de Descartes em muitas obras do Locke. Em 1683, ele vai se refugiar nos Países Baixos. Por que ele vai se refugiar nos Países Baixos? Como eu disse, o John Locke ele vai viver esse período de revolução. E ele vai viver a última revolução que teve na Inglaterra, que vai ser a Revolução Gloriosa. Como é que vai ser essa revolução? Por conta dessa Revolução Gloriosa, ele vai ter que fugir, ele vai fugir e vai se refugiar nos Países Baixos. Por que nos Países Baixos? Porque os Países Baixos eles eram tidos como um dos berços do liberalismo daquela época, um dos locais mais liberais da Europa. A Holanda, ela não vivia sobre uma monarquia como os demais reinos europeus. Lá quem governava era um stadtholder, que era como se fosse um conselheiro que era eleito pelas províncias holandesas. Esse cargo passou a ser hereditário depois, mas na época do Locke era um cargo que era similar a uma assembleia, ao presidente de uma assembleia. Então, era um lugar que os liberais, era tipo a Disneylândia dos liberais. Eles tinham a Holanda em alta conta, porque era um governo quase que liberal, em meio a várias potências absolutistas. Então, ele se refugia lá justamente porque lá tem essa liberdade do pensamento liberal. Outra coisa que é muito importante para a gente entender a obra do Locke vai ser a Revolução Gloriosa. O Locke, ele é um defensor do parlamento, um defensor da política parlamentar, e ele é contra qualquer monarquia absolutista. O governo pro Locke vai ser a monarquia parlamentarista ou a monarquia constitucional. Ele é contra qualquer tipo de absolutismo. E na Inglaterra, o rei da Inglaterra, que era o Jaime II, ele era um católico, ele era um Stuart católico, e ele estava querendo retomar o absolutismo na Inglaterra. Ele estava aplicando medidas cada vez mais absolutistas que estavam enfurecendo muito o parlamento. O Locke ele vai ser um crítico do Jaime II. Ele vai criticar muito essa política do Jaime II de tentar diminuir o parlamento, de tentar aumentar o seu poder absoluto. E por isso ele vai ter que se refugiar na Holanda logo no começo dessa Revolução Gloriosa. A Holanda, como eu disse, era um país extremamente liberal, e quem governava a Holanda era Guilherme, príncipe de Orange, que era o Stadtholder da Holanda, que era esse líder assembleano da Holanda. E ele era casado com a sobrinha do Jaime II. Então, quando os parlamentares veem que tem uma legitimidade para o Guilherme, que era um governante liberal, um protestante, assumir o trono da Inglaterra, eles vão pegar apoio de outros nobres, outros líderes religiosos protestantes, e vão assinar uma carta solicitando que o Guilherme invada a Inglaterra. O Guilherme ele vai invadir a Inglaterra, ele vai depor o Jaime II, a dinastia do Jaime II e dos católicos da Inglaterra vai ser destruída, e vai subir um rei que vai aceitar ser submetido ao parlamento, que vai aceitar governar ao lado do parlamento. E aí você vai ter a primeira carta magna da Inglaterra, e o John Locke vai voltar para essa nação. Ele vai voltar para a Inglaterra, no pós-Revolução Gloriosa, e vai ver a sua pátria completamente transformada pelo iluminismo e pelo contrato social e pelo parlamentarismo. Então, tudo isso vai influenciar na filosofia do John Locke. Deu certo para vocês? Estão conseguindo pegar? Ok, né? Então eu vou avançar aqui um pouco. Deixa eu ver só aqui no chat se vocês estão tendo alguma dúvida. Então não, tá dando certo. A Vanilson veio aqui. Pronto. Todo mundo ok, né? Então vou votar. Então é isso, gente. Isso que eu queria que vocês pegassem. Toda essa trajetória que o Locke percorreu, todo esse contexto histórico que levou ele a ser um entusiasta do parlamentarismo, um entusiasta como é que agora me faltou a palavra, do liberalismo, e um contratualista liberal. Aqui eu trago algumas contribuições do Locke. Ele contribuiu para os campos da medicina, da filosofia e da política. Na filosofia, ele promoveu a teoria da tábula rasa, divulgou os métodos desenvolvidos por Descartes, e na política foi o que eu falei com vocês agora. Ele foi um crítico do absolutismo, ele foi um dos expoentes, um dos filósofos que fundamentou a Revolução Gloriosa, um dos responsáveis pela implantação do parlamentarismo da Inglaterra, um entusiasta do parlamentarismo e um grande defensor do liberalismo econômico e da propriedade privada.
Aqui eu decidi abordar um pouco sobre a filosofia do Locke, sobretudo a filosofia acadêmica e de ensino, a questão do empirismo e da teoria da tábula rasa, que, tipo assim, eu acho uma questão um pouco complicada para a gente entender e trabalhar aqui, mas é legal a gente trazer, nem que seja assim o começo, assim, para a gente conseguir entender e conseguir se aprofundar um pouco mais no Locke. Mas o que eu queria aprofundar vocês mais nessa aula era a filosofia política do John Locke, sobretudo 3 pontos que eu vou tratar em seguida. Mas é o seguinte aqui, turma. O John Locke, ele vai ser um empirista. O que é o empirismo? O empirismo, ele vai defender que a nossa estrutura cognitiva, ela é formada com base em experiências práticas. De modo que, tipo assim, quanto mais vasta a nossa experimentação, mais vasto é o nosso conhecimento, mais vasto é o nosso repertório, é a nossa vastidão de conhecimento. Quanto mais a gente experimenta, quanto mais ricas são as nossas experiências, mais a gente aprende. Então, Locke ele vai ser esse empirista, sobretudo pela influência de Descartes e também pelo fato dele ser um crítico ao inatismo. Lembra, gente, que quando a gente estudou Platão e estudou Sócrates, a gente estudou também o inatismo? O inatismo ele era o oposto do empirismo, vocês estão lembrados? A filosofia medieval também trazia um pouco disso. Segundo o inatismo, o conhecimento era inato a todos os seres. Todos os seres humanos, eles já nasciam com conhecimento, e o filósofo, no caso do Sócrates, do Platão, eram os responsáveis por fazer esse conhecimento vir ao mundo, eram responsáveis pelo parto de ideias. O Locke, ele vai criticar essa concepção. O Locke ele vai trazer uma concepção, sobretudo descartiana e aristotélica, uma lógica do empirismo. Para ele, o ser humano ele não tem o conhecimento, não é inato ao ser humano. O ser humano ele não nasce com conhecimento. Se o ser, ele vai dizer até que se o ser humano nascesse com conhecimento, as crianças já iriam nascer debatendo política, porque já nasce com conhecimento inato ao ser humano, então as pessoas já nasceriam debatendo política. Mas não acontece isso, né? Como a gente bem sabe. Então ele vai ser um empirista, ele vai defender que o conhecimento ele não é inato. O conhecimento ele se dá com a experiência, com a experimentação, a experiência prática. Quanto mais vasta a experiência, mais conhecimento você tem. Não tem como você já nascer com conhecimento. Outra teoria que ele vai formular é a teoria da tábula rasa. Eu botei essa imagenzinha de cabeça com o livro justamente para falar com vocês sobre a teoria da tábula rasa. O que é que vai falar a teoria da tábula rasa? A teoria da tábula rasa ela vai dizer o seguinte, que o ser humano ele é como se fosse uma folha de conhecimento em branco. Ele é uma folha em branco que pode ser preenchida. Essa teoria da tábula rasa ela vai ser inclusive usada aqui no Brasil para justificar a bondade do índio, o bom selvagem, que o selvagem ele era bom por natureza, porque segundo tipo assim, a teoria da tábula rasa, ele não tinha aprendido nada, ele era um livro em branco, que podia ser preenchido como o homem branco quisesse que fosse preenchido. E Locke ele acreditava justamente nisso, que a mente humana ela é uma tábula rasa, ela pode sim ser preenchida com conhecimento, ela pode sim ser preenchida com conhecimento. É meio que um complemento do empirismo. Ele também, o empirismo dizia que a gente tinha que aprender com as nossas experiências, a teoria da tábula rasa da mesma forma, só que a nossa mente ela é vazia, e ela tem que ser preenchida de conhecimento. Deu certo aí para vocês? Vocês conseguiram conceber aí a teoria da tábula rasa? Dá uma olhada aqui. Tudo certo, né? Paulo, Gabriel. Vocês têm alguma dúvida sobre Locke? Pensamento dele? Nada, né? Pronto, a gente viu aqui essa concepção filosófica de Locke, sobretudo em relação ao aprendizado, ao conhecimento. E agora a gente vai focar no que eu acho que é mais importante para a nossa disciplina de Direito e para o nosso curso, que é a filosofia política de John Locke, que ela é utilizada até hoje. Até hoje ela tem um grande impacto. Basta a gente ver os governos atualmente na Europa, né, para ver como a filosofia do Locke tem impacto. Calma, eu acho que eu avancei um pouco, mas vou voltar aqui. O Locke, como eu falei para vocês, ele era um liberal, ele era um contratualista, e, sobretudo, ele era um burguês, ele veio de uma classe burguesa. Então, ele pregava a liberdade do ser humano, a liberdade comercial, a interferência mínima do Estado, a propriedade privada, todos esses valores que são muito importantes para a burguesia da época e para os liberais. Alguém quer falar? Matheus, Matheus, qual era a ligação do John Locke com a igreja?
Ele tinha alguma ligação ou ele defendia outras ideias, ou ele achava que a Bíblia ou que os padres, como é que era essa... Tem alguma relação entre eles? Tem, tipo assim, muita relação. O que tu falou, Paulo, é perfeito. Eu queria muito falar um pouco sobre isso, só que eu achava que ia destoar um pouco da disciplina, mas é muito legal a gente entender a filosofia do Locke por esse ponto da tua pergunta, sobre a religião. Como a gente viu aí, a religião nessa época, ela estava muito ligada ao seu pensamento político. Tanto que o Jaime II, que era o rei que eu falei para vocês, ele era um rei católico. Os católicos, eles tendiam a ser mais conservadores. Por isso que o parlamento da Inglaterra ficava tão assustado com o rei católico. O que é que significava você ter um rei católico e o que significava você ser um católico nessa época? Significava você ser um conservador, você era contra, você era a favor do antigo regime, você era a favor daquele governo da Idade Média, da igreja como o ápice da pirâmide social, daquela sociedade estamentária. Você era contra a propriedade privada, porque você acreditava que a propriedade privada era divina e deveria ser restrita somente para os reis, para os nobres. Então, o John Locke, ele vai ser um protestante. Ele é criado numa família protestante, os pais dele são protestantes, e ele é um protestante sobretudo por causa disso, porque a sua religião, ela estava muito atrelada com o seu posicionamento político. Os protestantes, eles tinham a ser mais liberais. Tanto que a Holanda era um país que era muito protestante, era um dos países mais liberais da época. E o Locke, ele vai ser um protestante. Por isso que ele vai ter esse pensamento tão liberal. Os protestantes, sobretudo os calvinistas, eles vão acreditar muito... O Locke, ele era um calvinista, gente. Eles vão acreditar muito nessa liberdade de comércio e nessa propriedade privada. Porque o que é que vai falar o calvinismo? Que Deus, ele tem sim os seus escolhidos. Só que como é que você vai saber se você é um escolhido de Deus? Pelo acúmulo de capital. Quanto mais capital você acumula, quanto mais propriedades, posses, quanto mais comércio você exerce, mais você estaria agradando a Deus, que é um contraponto que a Igreja Católica acreditava. A Igreja Católica, ela acreditava que o ser humano, ele devia ter só o que era justo a ele. O nobre, ele tinha lá a terra, mas era porque Deus deu aquela terra para ele. Aquilo era dele, ia ser dele para sempre, e você era servo, você tinha que continuar como servo, porque ele era a vontade de Deus. Já os protestantes e os calvinistas, como era o caso de Locke, vão acreditar que você tem sim que ascender socialmente. E se você está ascendendo socialmente, se você está saindo de uma pirâmide baixa da sociedade, se você está saindo de servo para burguês, para grande proprietário, para um homem rico, é porque Deus lhe ajudou a construir esse patrimônio. Então, ele vai usar isso para fundamentar, e os liberais vão usar esse calvinismo, essa religião protestante, para fundamentar a doutrina deles, a doutrina liberal. Ficou claro isso para tu, Paulo? Tipo assim, até hoje isso é muito comum. Os Estados Ficou Unidos... excelente. Os Estados Unidos, gente, eles são um país que ele foi construído justamente nessa doutrina calvinista, de quanto mais você trabalha, quanto mais tem, mais escolhido você é de Deus, mais Deus está ali com você. O senhor queria falar, professor? Não, ficou perfeito, viu? Ficou perfeito. Pode dizer que ficou perfeito e que pode deixar que as outras coisas eu tô anotando aqui, aí eu complemento um pouco quando você terminar, Matheus. Até agora tá massa. Você diminuiu o ritmo, ficou excelente. É porque às vezes eu sou um pouco apressado nas coisas, mas vai dar certo. Aí foi isso, gente. Aí agora voltando aqui, retornando para a filosofia política. Ele, como eu disse, John Locke, ele é um liberal. Acima de tudo, ele é um contratualista, mas ele é um contratualista liberal. Então, ele vai defender a intervenção mínima do Estado, diminuir o poder dos reis, e a gente vai entender aqui 3 pontos que vão pregar a filosofia política do Locke. O primeiro deles é o que era a propriedade privada para Locke. E é o seguinte, para Locke, a propriedade privada, ela vai estar naquele rol de direitos fundamentais do ser humano. O ser humano, ele já vai nascer livre, mas ele já vai nascer livre com a propriedade privada dele. A propriedade, ela já vai nascer com o ser humano. O ser humano, no seu estado natural, ele já vai estar livre, já vai estar ali com a sua propriedade, já vai estar exercendo livre comércio. E para ele era isso. A propriedade privada era um direito fundamental do ser humano e ela tinha que ser protegida. Os governos, eles deveriam proteger, buscar formas de proteger essa propriedade privada do ser humano, de proteger o patrimônio do homem. E era isso para ele, a propriedade privada. Era um direito fundamental do ser humano.
qual era o real estado de natureza do ser humano. Isso é uma coisa que todos os contratualistas vão versar. O Hobbes vai dizer que o estado do ser humano era a barbárie, por isso que ele precisava do contrato social para afirmar isso. Agora eu esqueci, Rousseau, ele vai falar que o ser humano ele é bom por natureza, agora a sociedade corrompe ele e tal. E Locke ele vai ter um pensamento bem no meio desses dois. Qual era o estado de natureza do homem por Locke? O estado de natureza do homem para o Locke, ele não vai ser nem bom e nem mal. Ele vai ser um estado de liberdade. Para Locke, o ser humano ele vai viver livre, ele vai viver com a sua propriedade privada lá no Parque da Felicidade. Só que o que é que vai acontecer? Essa propriedade e essa liberdade do ser humano, ela vai precisar ser protegida. O ser humano ele não vai estar seguro ali vivendo sozinho, vivendo como um cachorro ali sozinho, sem uma matilha. Então, ele vai assinar o contrato social justamente para ter essa proteção. Então, para o Locke, o estado de natureza do homem é esse estado de liberdade. Ele vai ser livre naturalmente. Só que ele vai assinar esse contrato social para proteger essa liberdade. Tanto que o Locke... isso eu vou deixar para aprofundar no próximo. Que é qual a função do contrato social, que é justamente o que eu ia falar para vocês agora. O contrato social para o Locke, ele vai servir como uma forma de garantir a liberdade do homem, como eu tinha falado para vocês anteriormente. Então, o que é que ele vai pregar sobre isso? Ele vai falar, vou voltar a falar, que ele acreditava, né, que o ser humano vivia livre, e ele assina o contrato social para garantir essas suas liberdades. Só que ele vai adicionar uma coisa a isso. Ele vai dizer o seguinte: o ser humano ele vai assinar esse contrato social e ele vai legitimar o governo para que esse governo proteja as suas liberdades. Então, a partir do momento que esse governo começa a tirar a liberdade do ser humano, começa a retirar a liberdade do homem, começa a controlar a sua propriedade privada, começa a controlar os seus direitos e passa de protetor para algoz, o homem ele não só tem a legitimidade, como ele tem o dever de tirar esse governante do trono. Então, o que é que vai falar o Locke do contrato social? Da mesma forma que o ser humano assina um contrato social para estar ali vivendo uma vida em sociedade, tendo seus direitos protegidos, ele pode rasgar esse contrato, ele pode tirar o governante do poder e colocar outro lá, se esse governante não estiver protegendo e não estiver garantindo a liberdade do ser humano. Isso vai ser justificado justamente por esses períodos que o Locke viveu, esses períodos de revolução, onde ele observou que o rei, quando ele não seguia o parlamento, quando ele ia na contramão do parlamento, o parlamento ia lá, tirava ele e colocava outra linha sucessória que dessa vez ia se submeter ao parlamento. Porque para o Locke, o governo ele tem que ser para o homem, ele tem que ser para o ser humano. E se esse governo ele não é para o ser humano, ele não tem legitimidade para estar ali. Então a gente pode sim tirar esse governo. Então era basicamente esses 3 pontos que eu queria que vocês entendessem. A propriedade para o Locke, que vai ser um direito fundamental do ser humano. A natureza do ser humano para Locke, que vai ser uma natureza de liberdade, o ser humano vai ser livre por natureza, e a função social do contrato, que para o Locke vai ser justamente a proteção dessas liberdades do ser humano, sobretudo da sua propriedade privada. Então, é isso, gente. Aqui encerro o slide. Se vocês tiverem alguma dúvida, podem perguntar aqui. Show. Perguntem, galera, perguntem. Deu certo? Ficou tudo claro aqui para vocês? Ei, Matheus, o John Locke, ele era contrário ao absolutismo, né? Sim. Não é isso? Ele era o contraponto do absolutismo, ou ele brigava contra as ideias do absolutismo, ou eles tinham algum ponto em comum? Tipo assim, ele vai ser um crítico desse governo absoluto. Se ele tem algum ponto em comum com o absolutismo, a gente pode falar que é a monarquia. Ele, tipo assim, ele não vai criticar a monarquia, ele vai só criticar o absolutismo. Então, se eles têm algum ponto, é o ponto do monarca. Pro John Locke, o monarca ali, ele tanto faz se tem ou não um monarca. Ele só quer saber se esse monarca ele está ali para governar para o povo e se ele está sujeito ao parlamento, se ele está sujeito ao contrato social. Essa vai ser a divergência que ele tem do absolutismo. Então ele sempre vai
contrapor no campo da obediência ao que o contrato determina, é isso? Sim, ele vai ser sempre contra essa obediência cega ao governante, esse direito divino do governante que para ele não existia. Quem dava esse direito era o povo. Então, ele era contra isso justamente porque ele era um burguês. E para a burguesia não tem sentido você ter um rei ali que suprime o comércio e que suprime o povo. Para você ser um burguês e para você lucrar no Estado, você precisa de liberdade para negociar, liberdade para comprar e para vender, e é justamente isso que o Locke vai defender. Por isso que ele vai se contrapor ao absolutismo. Deu certo aí, Paulo? Show de bola. Parabéns. Então, pronto, galera. Eu acho que foi isso a aula sobre John Locke. Se vocês tiverem alguma dúvida, podem falar agora, podem me perguntar no WhatsApp depois. Bora, galera. Vocês vão ser monitores um dia, se Deus quiser. Ou vão precisar, né? Então valorizem e perguntem um pouco mais. Bora, Hugo. Bora todo mundo. Pronto, eu vou perguntar, professor. Matheus, mesmo ele não se contrapondo à monarquia, isso não prejudicava um pouco com relação à propriedade privada? Assim, ele não se contrapõe à monarquia, né? Mas ele, tipo assim, isso é uma visão, é realmente uma visão, porque mesmo você tendo a monarquia ali, a gente vai ver durante um pouco tempo que mesmo a monarquia parlamentarista, como era a da Inglaterra nessa época, ela ainda não vai ser o ideal. Tanto que hoje em dia, porque na Inglaterra é o seguinte, e na época do Locke era também assim, você tinha o parlamento, mas você tinha o parlamento, uma câmara baixa e uma câmara alta. E até hoje tem isso, a câmara alta onde fica a nobreza e a câmara baixa é onde fica os comuns. Só que antes, a câmara alta e a câmara baixa, elas tinham os mesmos poderes. Só que esses poderes foram sendo tirados com o tempo, justamente por causa disso que tu falou, Evan. Porque mesmo você tendo ali um parlamentarismo, você tem que tirar um pouco dos privilégios da nobreza e do monarca para que não prejudique essa propriedade privada. Tanto que teve um ato, em 1999, que tirou a hereditariedade da Câmara dos Lordes na Inglaterra. Porque até 1999, pasmem para vocês, os assentos da Câmara dos Lordes, eles eram hereditários, passavam de pai para filho. Agora você tem uma porcentagem que é hereditária e uma porcentagem que é eleita na Inglaterra. Mas isso só foi ocorrer em 1999. E até essa época, inclusive, a Câmara dos Lordes, ela tinha o poder de dar um veto no que era decidido na Câmara dos Comuns. O que era ainda um resquício dessa sociedade, que ainda era da época do Locke, no qual você tinha, sim, um parlamentarismo, mas era ainda um pouquinho elitizado, você ainda garantia um pouco dos privilégios da nobreza e prejudicava, sim, eu acredito, prejudicava, sim, um pouco da livre troca e do livre comércio. Só que, mesmo assim, era um avanço absurdo, um avanço absurdo para o sistema que eles tinham anteriormente. Tanto que, tipo assim, eles nem concebiam outra coisa que não fosse isso. Isso para eles já era o mais avançado, já era o ápice que você conseguia ter. Deu certo aí, Evan? Às vezes tu fala isso aí, tu fica me perguntando isso, eu fico muito empolgado, eu começo a viajar. Boa, viu? Boa demais. Show, tomar alguma dúvida? Porque, assim, a aula do Matheus foi tão completa que não tem nem muito o que eu acrescentar. O que eu poderia acrescentar, vocês podem ver na aula do Manhã CD, que fui eu que apresentei John Locke, né? E essa história de John Locke, que o Matheus muito bem trouxe, eu nem abordei com eles, não. Até a própria tábula rasa, essa questão do empirismo, eu também não falei tanto sobre isso. Até porque, para a nossa atividade, o que é mais importante é que o Matheus trouxe, né, para você saber o seguinte, o que é que você precisa saber de John Locke, tá, para nossa atividade. Para John Locke, o homem no estado de natureza, ele não é bom nem é ruim. Contudo, pode ser que o homem cometa coisas ruins. Agora, o John Locke entende, e o estado de natureza, pessoal, é a nossa situação sem Estado, sem o Brasil, sem um presidente da República, sem a monarquia parlamentarista, enfim. Então, no estado de natureza, para o Locke, o homem não nasce bom nem ruim. O Paulo fez a pergunta sobre ele e Deus, né, a relação dele e Deus. Eu posso dizer, Paulo, que ele era um cara que ele realmente falou de Deus. Ele veio da burguesia, veio da Inglaterra, e ele falou de Deus, tanto é que ele diz que o mal não é nenhum propósito de Deus, e nunca foi nenhum propósito de Deus. Daí porque ele não acreditava como os outros que o homem era bom ou o homem era mal. O homem não é bom nem é mal, mas o homem
pode cometer coisas ruins. Aí, como o Matheus me falou, ele acreditava nos direitos naturais. Direitos naturais são direitos dados pela natureza para a gente, não depende de Estado, não depende de ninguém, e que o Estado deve surgir por um consenso entre os homens. E como ele era um liberalista, como o Matheus falou, o Estado ele deve simplesmente intervir o mínimo possível nas questões humanas. Então, o Estado deve intervir o mínimo possível nas questões humanas. Deve intervir só para garantir a não intervenção nos nossos direitos naturais. Então, o Estado só deve existir, o Estado deve existir, eu estou só complementando um pouco, tá, Matheus? Porque sua aula foi muito completa. O Estado ele deve só intervir o mínimo possível para poder garantir a não intervenção no nosso direito natural. Professor, e que direito natural é esse? É a propriedade, a vida, a liberdade e, com certeza, a felicidade, que é o que ninguém nunca fala. Mas ele traz também a felicidade. E para ele, como ele era um burguês, e a burguesia foi que detonou, né, ele destruiu o regime, do antigo regime. Então, como ele era um burguês, ele valorizava muito a propriedade privada, demais. Então, qual era a relação que ele dizia que o Estado devia ter com a propriedade privada? Nenhuma. O Estado deveria garantir a propriedade privada. Como o Matheus mesmo falou, se eu trabalhasse na terra, a terra seria meu. Seria minha. Ele valorizou demais essa questão da propriedade privada. E aí, qual era o estado ideal, Matheus? Que eu não vi tu falando isso. O estado ideal para ele, cara, se tu viu, eu viajei aqui, mas eu prestei atenção em quase tudo, porque chegou uma hora que eu tive que resolver um probleminha, cara, tá, sei lá, enfim, não vou nem começar com essa discussão, não. Mas, chegou uma hora, pessoal, que aí ele perguntou, né, qual é o estado ideal? Para John Locke, o estado ideal é aquele que a gente tem representantes. Seja como aqui no Brasil, uma democracia indireta, onde a gente elege pessoas para poder nos defender, nos representar, seja uma monarquia parlamentarista. E isso é que é o mais interessante, porque as ideias de John Locke, ele foi um iluminista, deram origem não, mas fundamentaram a Revolução Inglesa. E a Revolução Inglesa é a que trouxe a monarquia parlamentarista que a Inglaterra tem até hoje. Então a Inglaterra é uma monarquia parlamentarista muito também graças às ideias de John Locke, que ele foi pensando nessas questões, né? Enfim, turma, os 3 pontos que eu quero que vocês saibam é isso. O homem no estado de natureza não é bom nem é mal, mas pode cometer coisa ruim. O Estado deve existir para quê? Para garantir os nossos direitos naturais, que são vida, liberdade, propriedade e felicidade. E como é a relação do Estado com a propriedade privada? A relação do Estado com a propriedade privada é de mínima intervenção. Assim, o Estado deve ter o mínimo possível, porque ele era um liberalista. Ele foi um dos pais do liberalismo econômico, principalmente. Lembra que a gente viu que o iluminismo ele trouxe a economia liberal, o Estado liberal? Pois é, muito inspirado aqui em John Locke. Tranquilo, Matheus, foi excelente. Eu juro que quando eu vi teus slides, eu achei que ia ser um pouco superficial, né? Não ia ser tão aprofundado, mas não tem problema não. Dá pra tu não ficar nervoso, tá? Eu não falei nada, que eu disse, não, eu completo. E aí, quando eu vi, o menino foi falar até da tábua rasa, foi falar de não sei o que, eu digo, vixe, Maria. Porque, professor, eu sou péssimo fazendo slide. Aí eu pego e boto slide, tipo assim, só tipo ilustração do que eu vou falar, só pra me dar uma ideia. Só como um guia. Entendi. Pois é, mas foi muito bom, Matheus, muito bom mesmo, parabéns. E assim, foi muito bom como você rapidamente se reconstruiu, quando tu começou falando, menino, tu foi logo começou explicando, eu comecei a rir, porque tu começou explicando o conceito de liberalismo e de contratualismo, que assim, são conceitos que são essenciais para a galera conseguir entender, né? Tudo que a gente está conversando, aí tu... Aí eu falei, Matheus, só desacelera aí, rapidamente você desacelerou, foi tranquilo e a aula ficou assim, show mesmo, tanto é que tem todos os teus amigos aí estão te elogiando. Show de bola, Matheus, pois eu só tenho a parabenizar por isso. Opa, tava desligado meu microfone. Valeu, gente, muito obrigado aí. Quem vai pro Red sabe que às vezes eu acelero muito, eu tenho essa mania de falar muito rápido. Então só se controla agora, já que você já tem a consciência que isso acontece, só vai mais calmo, porque realmente é muita informação e John Locke não é assim tão fácil, né, pra gente entender. Então é bom ir mais devagar, mas depois que você desacelerou, ficou muito bom. A Maria tá dando parabéns, Letícia, o Paulo, Evanilson, o Hugo, a Maria também, de novo, foi excelente mesmo, Matheus, você tá de parabéns. Turma, como vocês vão ter, como os outros alunos das outras turmas vão ter que assistir essa aula, e como vocês vão ter que assistir as outras aulas,
eu estou fazendo essas aulas de mais ou menos 1 hora. A nossa até já passou um pouquinho não, porque eu esperei vocês chegarem, né? Então essa aula vai ter mais ou menos 1 hora. Por quê? Porque na terça que vem, até terça, né? Você vai ter que assistir a do Hobbes e ainda vai ter que assistir do Rousseau, que vai acontecer agora no CD, que eu vou deixar gravado no YouTube, tá bom? Então na terça que vem, não esqueça, vocês estão liberados para fazer a atividade e liberados também para assistir essas 2 aulas. Eu vou ficando por aqui para a aula não ficar tão extensa, porque vocês vão ter 2 aulas, cada uma de 1 hora para ver, ou seja, 2 horas de aula para ver também, tá bom? Para compensar a aula de terça-feira que vem, que vai ser assíncrona, vocês vão ter essa atividade. Fechou, turma? Alguma dúvida aí? Sim, não, mais ou menos. Não, professor, ficou perfeito aí, viu? Pronto, eu só tenho a parabenizar o senhor e o Matheus pelo trabalho aí, viu? Então, show, show. Obrigado, obrigado. Valeu, Matheus, show de bola, cara, parabéns. Então, galera, é isso, eu vou ficando por aqui. Quando for na terça-feira a gente não se vê, a gente só se vê agora quinta-feira que vem, que eu vou fechar Filosofia Moderna. Ah, turma, só um detalhe. Assistam as aulas sobre Filosofia Moderna, tá? Essas que a gente vai dar, de Hobbes e Rousseau, porque eles vão despencar na prova. Os 3 contratualistas, eu acho que a prova vai ser quase toda sobre os contratualistas, tá bom? Então assistam, não deixem de assistir, não. Vou ficando por aqui, então, turma, vou parar na gravação, já essa aula tá no YouTube, viu? Fiquem